Existem histórias na Bíblia que parecem silenciosas, quase escondidas entre grandes acontecimentos, mas que carregam um impacto tão profundo que mudam a forma como enxergamos a fé, o tempo e a promessa divina. E talvez nenhuma represente isso tão bem quanto a de dois personagens que muitos passam sem notar: Simeão e Ana. Personagens comuns, envelhecidos, aparentemente discretos, mas que guardavam um dos maiores segredos espirituais do Templo de Jerusalém. Hoje, no Divinos Recados, vamos caminhar até esse momento decisivo. Um momento onde o próprio Messias, ainda bebê, encontrou aqueles que o aguardavam com a fidelidade inabalável de toda uma vida. Antes de entrarmos na narrativa, deixe-me fazer uma pergunta que talvez ressoe profundamente no seu coração. O que acontece com a fé quando as décadas passam e a promessa de Deus ainda não se cumpriu? Essa é uma pergunta que, eu suspeito, muitos de nós carregamos dentro da alma, e ela forma o eixo central desta história. O evangelista Lucas descreve que, após o nascimento de Jesus, seus pais o levaram ao templo para apresentá-lo ao Senhor, conforme a lei. É então que surge Simeão, um homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Lucas capítulo 2, versículo 25, diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Essa afirmação revela algo extraordinário. O Espírito acompanhava aquele homem há anos, talvez décadas, e havia-lhe dito que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Imagine viver com essa promessa. Imagine acordar todos os dias com a sensação de que o esperado pode chegar naquele exato momento. E ainda assim continuar vivendo normalmente, sem perder a humildade, sem ceder ao orgulho espiritual, sem exigir respostas, apenas aguardando. Como você reagiria? Você ainda acreditaria depois de 10 anos, 20, 50? É por isso que a história de Simeão é tão poderosa. A fé dele envelheceu, mas não desistiu. No mesmo templo, outra figura chama a atenção. Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Lucas capítulo 2, versículos 36 e 37, apresenta uma mulher de idade avançada, que servia no templo, jejuando e orando noite e dia. Uma viúva que transformou sua dor em devoção. Uma mulher que entendeu que a espera não é desperdício quando o coração repousa em Deus. Simeão e Ana, dois idosos quase invisíveis para a sociedade de sua época, mas completamente vistos por Deus. Isso já nos traz uma reflexão. Quantas vezes subestimamos aqueles que parecem ultrapassados aos olhos do mundo, mas que carregam intimamente uma fé que sustenta gerações? Talvez você tenha alguém assim na sua família. Talvez você tenha sido inspirado por alguém que, apesar da idade, nunca deixou de crer. Compartilhe isso nos comentários se alguém assim marcou sua vida. Quando José e Maria entraram com Jesus nos braços, Simeão sentiu algo extraordinário. O texto diz que ele foi movido pelo Espírito. Não foi acaso, não foi coincidência, não foi mera percepção humana. Foi encontro marcado por Deus. E ao tomar o menino nos braços, suas palavras ecoaram como um cântico de despedida. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Você já imaginou como foi esse momento? Depois de tanto tempo esperando, finalmente ele vê, toca e segura o cumprimento da profecia. Que emoção teria percorrido aquele coração cansado? Nesse instante, percebemos algo intrigante. A fé não apenas envelheceu, ela floresceu. Simeão não chega ao fim da vida frustrado, ele chega pleno, ele não está cansado da espera, ele está completo porque o cumprimento da promessa o encontrou ainda vivo. E aqui está um dos pontos mais profundos desta narrativa. Deus não esquece aqueles que aprendem a esperar nele.
Do outro lado, Ana aparece logo depois, dando graças a Deus e falando do menino a todos os que aguardavam a redenção. Ela não precisava de explicações teológicas profundas. Ela viu, reconheceu e testemunhou. Às vezes, a fé madura é assim, simples, direta e ardente, como uma brasa que nunca se apaga. Mas por que esses dois personagens foram escolhidos para esse encontro milagroso? Por que não os grandes mestres da lei? Por que não os líderes religiosos mais influentes? Talvez porque a fé verdadeira não se mede por prestígio, mas por constância. E Simeão e Ana eram constantes, dia após dia, ano após ano, sem desistir. E aqui no Divinos Recados, precisamos refletir sobre algo que toca nosso coração moderno. Será que, na tentativa de acelerar a vida, não estamos perdendo a capacidade de esperar pelo tempo de Deus? A fé deles contrasta diretamente com a impaciência de nossa geração. E por isso, essa história tem tanto a nos ensinar. Enquanto aprofundamos essa narrativa, guardemos no coração uma verdade poderosa. A expectativa de quem crê nunca é em vão. Talvez você esteja esperando por algo há anos, uma resposta, uma cura, uma restauração, uma promessa. Talvez em algum momento você até tenha questionado se Deus ainda está vendo seu esforço, sua fidelidade, suas lágrimas silenciosas. A história de Simeão e Ana existe para lembrar que Deus não se esquece, nunca. E é justamente nesta esperança silenciosa, quase secreta, que encontramos o ponto de conexão espiritual mais intenso com esses dois personagens. A espera moldou o coração deles. A espera lapidou suas convicções. A espera os tornou sensíveis ao mover do Espírito. Mas o que exatamente eles esperavam? E por que essa esperança resistiu a todas as pressões da vida? Essas são algumas das respostas que vamos explorar profundamente a seguir, porque a jornada espiritual de Simeão e Ana guarda um segredo que pode transformar a maneira como você enxerga o tempo de Deus. Ao avançarmos nesta história, no Divinos Recados, precisamos compreender uma verdade que muitas vezes passa despercebida. Simeão e Ana não eram apenas duas figuras piedosas que serviam no templo. Eles representavam um tipo específico de fé, que resiste ao desgaste do tempo. Uma fé que permanece viva mesmo quando o mundo ao redor muda, quando os reinos caem, quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Eles eram guardiões silenciosos da esperança messiânica. O que mantinha esse fogo aceso dentro deles? Talvez a resposta esteja naquilo que o profeta Isaías anunciou séculos antes. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. A promessa da chegada do Messias atravessou gerações e encontrou nesses dois corações uma morada. Era como se tudo na vida deles convergisse para aquele encontro no templo. E aqui está algo que transforma profundamente nossa compreensão espiritual. Deus não permitiu que seus olhos se fechassem antes de verem a luz prometida. Simeão esperava a consolação de Israel, mas havia entendido que essa consolação não era um conceito abstrato, era uma pessoa, o Cristo vivo. Isso nos leva a uma reflexão muito atual. Quantas vezes buscamos consolo em ideias, distrações, emoções, quando o verdadeiro consolo está em uma pessoa, o próprio Cristo? Essa é uma pergunta que gostaria que você respondesse nos comentários, porque sua resposta pode inspirar alguém que está passando por um tempo de espera dolorosa. Quando Simeão toma Jesus nos braços, ele reconhece imediatamente quem ele era. Ele não pede confirmação, ele não questiona, ele simplesmente sabe. Isso nos mostra que a intimidade com Deus é construída ao longo das décadas, não em experiências rápidas. Lucas capítulo 2, versículo 27, mostra que Simeão foi conduzido pelo Espírito ao templo.
Isso significa que ele não estava ali apenas porque era um lugar sagrado, mas porque estava espiritualmente focado, atento, vigilante. Quantos de nós temos essa mesma sensibilidade? Quantas vezes percebemos a voz suave de Deus no meio das ocupações da vida? E se isso já é profundo, Ana aprofunda ainda mais essa compreensão. Ela viveu longos anos no templo, servindo noite e dia, jejuando e orando. Isso significa que ela havia transformado o luto em missão. A dor dela não definiu seu fim, mas sua entrega. E aqui está algo que talvez fale diretamente ao seu coração. Quantos de nós carregamos feridas profundas, mas não permitimos que elas se tornem lugares de adoração? Ana nos mostra que a fé não se sustenta apenas no entusiasmo, mas também na disciplina, na perseverança e na intimidade com Deus. O evangelista diz que ela dava graças e anunciava a todos a redenção. Ela não perdeu tempo. Ela viu o Messias e imediatamente se tornou proclamadora da boa notícia. Uma mulher idosa, talvez ignorada por muitos, tornou-se mensageira da maior esperança que Israel já conheceu. Isso nos leva a perguntar: será que estamos prontos para reconhecer os momentos divinos quando eles surgem? E mais, estamos prontos para anunciá-los? Talvez o aspecto mais comovente dessa narrativa seja justamente o contraste entre a simplicidade da cena e a grandeza do evento. Um bebê comum aos olhos naturais, mas reconhecido por dois corações treinados para enxergar o invisível. E é aqui que a história toca profundamente nosso mundo moderno. A fé que envelhece sem desistir é a fé que aprende a ver além da superfície, além do imediato, além do que é óbvio. Simeão e Ana mostram que o cumprimento das promessas de Deus não é aleatório. Ele chega no tempo certo, às pessoas certas, nos cenários certos. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, fala sobre Cristo como aquele que já era conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no tempo oportuno. Isso significa que Deus sempre trabalha com precisão. Nada dele é atrasado, nada dele é precipitado. Mas há ainda um ponto extremamente profundo aqui. A fé desses dois personagens não era apenas individual. Ela representava o remanescente fiel de Israel. Eles simbolizavam aqueles que não se deixaram contaminar pela frieza espiritual, que não trocaram a promessa por conveniências, que não se renderam ao desânimo. Enquanto tantos se distraíam com o poder de Roma, com debates religiosos ou com disputas de influência, Simeão e Ana mantinham os olhos no Senhor. E talvez essa seja a mensagem mais urgente para nós hoje. Não permita que o barulho do mundo roube a sensibilidade espiritual que Deus deseja desenvolver em você. A fé que envelhece sem desistir é aquela que resiste aos ruídos, que atravessa as estações, que não perde o foco mesmo quando tudo sugere desistência. No Divinos Recados, nós acreditamos que cada história bíblica nos chama para uma jornada espiritual prática e profunda. E diante de Simeão e Ana, a pergunta inevitável é: como está a sua expectativa? Você ainda espera as promessas de Deus com o mesmo fervor do início? Não importa a idade, o passado, as perdas ou os atrasos aparentes, Deus continua agindo e Ele honra aqueles que permanecem. Enquanto seguimos para a parte final deste vídeo, permita-me trazer uma palavra muito especial em nome de Antônio, alguém que vive essa espiritualidade de maneira sensível, reflexiva e sincera, e que deseja compartilhar algo que nasce do coração e que talvez fale profundamente ao seu espírito neste momento. Quando olho para Simeão e Ana, percebo que a fé deles não foi moldada pela velocidade do mundo, mas pela firmeza de Deus. Eles carregaram dentro de si uma certeza silenciosa, quase invisível, mas inabalável, a de que Deus cumpre o que promete. E quando penso nisso, meu coração encontra descanso.
A frase que ecoa em minha alma hoje é essa: a fé que envelhece sem desistir é aquela que aprende a esperar no tempo de Deus. Talvez você esteja atravessando dias longos, silenciosos ou até solitários. Talvez sinta que o que Deus prometeu demora demais para chegar. Mas quero te lembrar que Ele não se atrasa, Ele amadurece, Ele prepara, Ele fortalece você enquanto prepara a promessa. Que o exemplo de Simeão e Ana inspire você a não abandonar a esperança. Que a sua fé, assim como a deles, floresça com o tempo. E que ao final da jornada você possa olhar para trás e dizer: valeu a pena esperar. Que Deus abençoe sua vida e renove hoje a sua força para continuar. Se este vídeo tocou seu coração, inscreva-se no Divinos Recados. Compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e deixe seu comentário. Sua participação ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. Continue seus estudos bíblicos com o vídeo que o YouTube está lhe indicando na tela final, ok? Um grande abraço. Fique com Deus e espero você no próximo vídeo aqui dos Divinos Recados.